Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira aqui ao vivo, diretamente dos nossos estúdios em Valparaíso, para o Goiás, para o Brasil e para o mundo. Gente, a gente termina essa semana tendo aí algumas notícias que a gente se preocupa, né? O Brasil está meio fora da curva e temos aí um desafio pela frente. 2023 não vai ser um ano fácil, mas nós vamos superar, sempre com aquela expectativa. Dias melhores sempre virão. Bom, pessoal, eu estou recebendo hoje ele que é um jovem empreendedor, líder, um homem de Deus também, professor de inglês, ele que é o mais conhecido em Valparaíso e região, vai dar para nós aqui uma aula sobre inglês natural, como falar inglês em menos de um ano. Hoje, com muita satisfação, nós recebemos ele, o Mr. Roy. Boa noite, good evening! Good evening, thank you so much for having me, I appreciate it and let's do it! Muito obrigado por me receber e vamos lá, vamos começar. Gente, você sabe que meu sonho é aprender inglês, eu acho bonitíssimo a gente fala inglês e geralmente o camarada tem que ser mais novo para aprender. Minha primeira pergunta é, idade ajuda ou complica mais? Olha, eu acho que o mais importante está na mentalidade. Uma pessoa jovem que não acredita que pode aprender, realmente acaba tendo diversos bloqueios e empecilhos ali na aprendizagem. Mas eu tenho alunos adultos que têm essa facilidade para aprender até mais do que muitos jovens. Então eu diria que a mentalidade. As crianças aprendem rápido porque elas não se preocupam com o que as outras pessoas vão pensar, com erros, né? E elas simplesmente vivem o idioma que estão aprendendo ali, um ou mais, e aí elas aprendem muito rápido por conta disso. A mentalidade é essencial. Conta muito, né? Demais. Independente da idade. Independente da idade, tem a mentalidade correta para aprender o idioma que tudo flui bem. E claro, também a metodologia correta. Sim, tem que ter uma metodologia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Roy, e aí, ó gente, você que já passou aí da segunda idade, da terceira idade, dá tempo. Você tem muitos alunos dessa faixa etária? Tenho. Eu atendo jovens, atendo crianças, jovens e adultos, né? E eu tenho até, a porcentagem é bem equilibrada, né? Tem uma quantidade boa de adultos, quantidade boa de jovens e de crianças também, né? E todos aprendem muito bem. Todos aprendem muito bem. Quando você diz que atende, você atende numa instituição, ou a domicílio, ou no seu escritório? Como é que você atende? Eu tinha uma escola física, né, no ano passado, mas aí eu retornei para a minha melhor forma de atuação, que é nas aulas particulares em si. Então, atualmente eu tenho curso online, atendo dando aulas particulares online para pessoas individuais ou para grupos e também alunos particulares presenciais, né? Então, grupos ou individual, aí eu vou até residência quando é no caso presencial, né? Ou a gente se encontra em espaços como coworking, espaços que são bons, né? Pra gente ter uma aula, conversação, as aulas são bem dinâmicas, então é incrível. Essas são as formas de atuação. Quer dizer, além da pessoa aprender inglês, ainda toma um cafezinho ali naquele ambiente. Isso. Contrai. Demais. Tem aulas que praticamente vamos supor, tem um atendimento que eu já fiz no Shopping Sul, a gente vai conversando, andando pelo shopping, entra numa loja, conversa dentro da loja, já aprende ali umas roupas em inglês, né? Certo. E pratica algumas atividades, em alguns casos, ao vivo, realmente simulando uma situação real do dia a dia. Sim. Né? Em alguns casos, alguns alunos optam por essa modalidade. Exatamente. Que legal. Gente, eu fico vendo, eu acompanho, eu sou seu seguidor, viu? Eu agradeço demais, eu sou o seu também. Sou fã desse cara aqui, gente, eu achei ele sensacional. Já ouvi em alguns ambientes e o meu sonho de trazer ele aqui é porque eu sei que o espaço de tempo é pouco, né? E a gente vai trazer você de novo aqui, claro, né? Por favor. Mas é para despertar nas pessoas esse sonho de falar inglês que eu acho que muita gente tem e não sabe como que começa. Verdade, né? verdade. Mas antes de você entrar nesse particular propriamente dito, eu quero saber uma coisa. Como que você entrou nesse mundo do inglês? Como é que você chegou a se tornar o Mr. Roy, né? Que é tão conhecido. Como é que foi isso? Ok, vou resumir a minha história referente, né, à minha jornada, né, com o inglês. Não, pode falar à vontade. Pode falar à vontade? O patrocinador gosta de faturar. Então perfeito, eu vou prolongar um pouquinho mais. O programa é seu. Ótimo, agradeço.
eu tava trabalhando um certo dia, um cara chegou falando good morning pra mim. E aí, good morning eu sabia que era bom dia, Sim, então eu respondi good morning. Só que aí ele falou uma série de outras coisas em inglês e aí eu fiquei no ar, perdido, tentando, né, entender e não consegui. A partir desse dia eu decidi aprender inglês, né? Eu falei, eu quero aprender inglês, eu vou começar a aprender inglês. Você estava no trabalho, aí o cara chegou dando... O que era o trabalho? Pode falar? Claro, eu trabalhei durante 5 anos ali, em média, na administração do Shopping Sul, né? Então eu trabalhei... Tá. Eu era da área corporativa, né? Fazendo contrato, área jurídica... Administrativo, burocrático. Administrativo. Era uma pessoa bem diferente da que eu sou hoje. Era uma pessoa normal. Digamos assim, é verdade. Hoje eu sou uma pessoa completamente fora da caixa. Porque ele é acima da média, gente. Um jovem, né? Um jovem empreendedor, né? Professor que ensina muita gente. E a gente fica vendo, e a minha curiosidade justamente, o que foi que te deu esse insight? Então, começando daí, aí você resolveu falar inglês. Eu resolvi. A mudança principal aconteceu quando eu tomei a decisão. E ao tomar a decisão, eu falei, não quero ficar aprendendo verbo to be, né? Não quero ficar anos estudando em escolas tradicionais, nada contra, mas não queria aquilo para mim. E aí eu comecei a estudar por conta própria. Eu falei, vou usar a internet. Peraí, você não foi para a escola tradicional? Não fui. Você, por você mesmo, sozinho? Sim, comecei. Cara, Exato. E eu acho que esse foi o diferencial, sim, porque eu já comecei falando assim, eu vou fazer do inglês um hobby para mim. Vou começar a aplicar ele na minha vida, vou começar a ter rotina com ele, do meu jeito, da forma que eu gosto, que eu me sinto bem. Sim. Né? Aprendendo coisas em inglês que fazem sentido para mim. Para mim mesmo, para a sua pessoa. Exato. E aí, a partir daí, em 2 meses, eu aprendi muito mais do que... Eu acho que todos os anos no ensino fundamental e médio. Sim. Porque... Até então, você só tinha tido contato no ensino fundamental. Sim, que é o contato que, né, O eu básico. acredito que muitos se identificam. Todo mundo, né? Que eu terminei o ensino médio sem saber nada inglês. Mas eu aprendi muito mais na internet. Não, o Good Evening deu para pegar, né? O Good Evening. Eu não sabia Good Evening quando eu saí do ensino médio. Eu sabia pouquíssimo. Sério? Eu sabia pouquíssimo. Você estudou aqui no Valparaíso? Estudei aqui no Valparaíso, colégio estadual Redondo, né? Redondo. Estudei lá. Padrão, meu né? ensino Padrão. médio. Sim, não tenho nada a reclamar. Só agradecer por toda a trajetória. Tá, aí você entrou de cabeça, gostou, serviu pra você. Sim. E aí eu comecei a me conectar, porque eu estava nessa frequência de aprender o inglês dinâmico, ouvir, falar. E aí eu conheci poliglotas, né? Conheci o primeiro poliglota, Pedro Jorge, né? Residente até a última vez que eu falei com ele ali no Céu Azul. E aí eu comecei a aprender... Em Valparaíso. Comecei a aprender do método dele. E eu percebi que o método dele era totalmente diferente. Ele realmente ensinava a gente a conversar. E eu já estava trilhando esse caminho. Sozinho. Aí agora encontrou. Encontrei o mestre ideal para me mostrar, né, a melhor forma de aprender o inglês. Então, eu comecei a amar o inglês por conta disso, né, de fazer do jeito que eu queria, estudando por conta própria, e conhecendo essas pessoas que já aprendiam dessa maneira, conversando, dialogando, conversando de uma forma muito prática. E aí, beleza, resumo da história, eu estava trabalhando em um outro local já, depois desses 5 anos, já tinha terminado a faculdade, estava cursando outra, estava cursando Direito, e naquela vida burocrática... Você foi pro Direito? Sim, eu cursei Direito durante um bom tempo, porque eu sempre fui da área corporativa, sempre gostei muito, né, disso. Mas, nesse período em si, eu percebi que não era o meu propósito. Não era o meu propósito. Eu me senti totalmente preso ali naquele escritório, né, redigindo contratos e etc. Não se identificou, né? Sim, exatamente. E percebi que, né, eu sempre gostei muito de pessoas, de me conectar e me comunicar com pessoas, então, de ajudar pessoas com a comunicação. E aí, eu vou voltar para o inglês aqui, só para vocês entenderem. E aí eu estava trabalhando lá, e aí conheci o primeiro americano, né, que é Scott, lembro até hoje o nome dele, um texano, né, um veterano, um militar. Comecei a conversar com ele com aquele sotaque bem puxado. Ao vivo. Ao vivo porque ele era segurança do dono, né, da empresa a qual eu trabalhava. Sim. E aí foi uma experiência incrível. Eu conversei com ele durante uns 25 minutos,
Voltei para o trabalho e caiu a ficha que eu conversei fluentemente com um americano e eu estava estudando inglês há 11 meses. E aí isso foi um choque muito grande. Você, quando caiu em si, já estava falando. Não, exato. Porque é totalmente fora da caixa você imaginar falar inglês fluentemente com um americano em 11 meses, em um ano, em um ano e meio. E sozinho? Sozinho entre aspas, porque eu já conversava, já treinava, já tinha um mentor, né, que era esse poliglota. Então, era realmente inimaginável, porque pessoas, mesmo com professores e escolas bem renomadas, ficam muitos anos até conseguir falar com americanos, né? Então, aquilo foi incrível para mim. Eu já estava realmente querendo desistir daquilo que não era meu propósito e realmente ser eu mesmo. E aí eu abri mão do emprego promissor, da faculdade promissora e comecei a aprender sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e comecei a dar aula em escola de inglês. A partir daí eu comecei a dar aulas particulares, dar aula em escolas, desenvolver minha metodologia, comecei a conhecer linguistas, outros poliglotas, muitos americanos, e a partir daí eu fui desenvolvendo o meu inglês e aprendendo cada vez mais, e até hoje, né, continuo aprendendo. E desenvolver essa metodologia aí muito efetiva, e há anos atuo ajudando diversas pessoas nas aulas particulares, em cursos online, em conteúdos, né, nas redes sociais também. Então é incrível ver a transformação das pessoas, né? Esse é o propósito. E as pessoas transformando as suas vidas. Gente, nós estamos falando de um jovem professor, empreendedor e visionário, né? Que do nada teve esse insight, hoje é um professor renomado e hoje está dando para nós aqui uma palhinha. Ele chegou a desenvolver o método dele, né? Pessoal, individual, e eu também... Não é intransferível que você está passando para as pessoas. Sim, né? É transferível, sem dúvida. Transferível, esse sim é transferível. Transferível, né? Acessível, ele é aberto para todos que realmente querem aprender inglês ou ensinar inglês. Tá. Aí você criou esse método chamado inglês... Inglês natural. Natural. O que quer dizer esse método? Inglês natural, Natural English, traz a ideia de você, como o próprio nome já diz, né, bem sugestivo, onde você aprende o idioma de forma natural, igual você aprende seu idioma materno. Então, eu já vou entrar na própria metodologia em si, tá? A metodologia ela tem 3 princípios, 3 bases. A primeira, que eu chamo em si de inglês natural, é você entender que aprender qualquer idioma consiste numa ordem. Sim. A ordem consiste em você ouvir falar primeiro. Depois você aprende a ler, depois você aprende a escrever e, se quiser, a gramática. Então, ouvir, falar, ler, escrever, gramática. Isso, exatamente. Vamos imaginar, né, vamos pensar de uma forma lógica, quando a primeira língua surgiu. Sem dúvida alguém falou, outro ouviu, e aí eles falaram, já conversavam, desenvolveram o idioma ali com base em falar e ouvir, e começaram a escrever, né, vamos supor, vamos registrar nosso idioma, começaram a escrever sobre o idioma, e aí começaram a ler automaticamente e fizeram, né, as regras, a gramática daquele idioma. Então, todo idioma, ele tem as 2 bases principais no ouvir e no falar. A criança, quando ela, né, aprende, ela está aprendendo, ela só vai para a escola aprender a ler e escrever depois que ela já entende e já fala. Porque esse é o caminho, essa é a forma natural de se aprender o idioma, ouvindo e falando. Depois é muito mais fácil você aprender a ler e escrever e a gramática, porque você já ouve e já fala. Exatamente. Então, o inglês natural é isso. E qualquer conteúdo, nós vamos aprender verbos, a gente vai, de uma forma dinâmica, conversar, aplicar na nossa vida. Então, a gente vai usar imagens, vai usar vídeos, vai usar conversação em inglês. Por exemplo, eu pergunto para você, where do you live? Peraí, vamos devagar. Ok. Eu não vou nem traduzir para você. Eu falo, I live em Valparaíso. Eu moro em Valparaíso. Você já entendeu. Aí quando eu te perguntar novamente, where do you live? Valparaíso. Ok, I live in Valparaíso. Perfeito. Já peguei, já. Exato, já pegou. É muito mais fácil do que eu traduzir, do que, vou te ensinar o que é where, o que é do, o que é live. Então, você já entende que a frase where do you live é onde eu moro. Já responde, já consegue perguntar com a prática. Sim. Então, esse é o início, né? Conversação, prática, e aí a gente segue a partir daí. Esse é o primeiro princípio. Sim. Tá? O segundo princípio é a questão, né, da mentalidade. Então, todo professor, eu sempre digo isso, todo professor tem que ensinar o aluno a ter uma mentalidade correta para aprender o inglês. Se eu, por exemplo, tenho medo de errar, né, eu não vou aprender, eu vou aprender muito devagar. Porque
olha uma criança aprendendo o idioma. Ela repete as palavras de uma forma errada diversas vezes. Até acertar. Exato. E é realmente por ela usar de uma forma errada que ela aprende da forma certa. Sim. Então, se eu não utilizo, se eu não tomo essa decisão de não vou me importar com o erro, eu vou falar da forma que eu conseguir para me comunicar. Se ela toma essa decisão, ela realmente consegue. Mas se ela tiver esse bloqueio mental de eu não posso errar, eu tenho medo dos meus erros ou do que as pessoas pensam. Então, eu também trabalho muito com isso. Eu comecei a estudar durante muitos anos sobre aspectos de programação neurolinguística, né, de neurociência, na área da pedagogia e etc. Psicologia também. E aí, desenvolvi uma coisa aplicável para a metodologia na questão da mentalidade. Tá? Então, a mentalidade correta para aprender o inglês faz toda a diferença. Sim. Né? Tudo que está do lado de fora é um reflexo do que está do lado de dentro. Então, pode ter certeza, se você não aprende inglês, é por conta de uma mentalidade que você tem que, às vezes, te trava em tudo. Um bloqueio. Um bloqueio. É importante quebrar esses bloqueios e eu trabalho isso com todos os alunos. Eu até, você falando, eu lembrei, nós recebemos aqui o Van Dunen, um grande amigo, sou fã daquele cara. Que maravilha. E ele falou sobre a fobia das pessoas que elas têm de errar, né? A fobia de cometer algum erro e ser corrigido, chamando a atenção. Sim. Ele chamou isso de atelofobia. Atelofobia. O medo de errar. Então, pelo jeito, isso é uma barreira que as pessoas têm de aprender o inglês. É uma barreira, é uma das barreiras, né? E realmente é uma bem forte. Como ele falou, então já é algo, né? Estudado. Estudado. Sim, e praticamente todos nós temos medo, especialmente de coisas novas, de aprendizagem e etc. Então o medo eu acho que é um dos grandes e um dos principais bloqueios que nós temos para todo aspecto das nossas vidas, né? Então, você não só aprende inglês nessa metodologia, você também desenvolve a sua vida de uma maneira muito grande. Sua vida pessoal, então, né? Pessoal, profissional, espiritual também. Que legal. Sem dúvida. Eu tô aqui recebendo aqui ao vivo aqui a nossa amiga Irlana. Muito bom. Irlana. Daniel Galdino. Quem é o Daniel Galdino? Daniel Galdino tá mandando uma boa noite aqui pra nós aqui, ó. Daniel Galdino, um abraço, Daniel. Zé Alves, Irlana, né? Sejam bem-vindos. Nosso amigo, a nossa psicóloga, psicoterapeuta, doutora Miriam Fernandes. Ela sabe bem mais do que eu nessa questão da mentalidade. Assunto, né? Meu amigo Honorato, lá de Samambaia. Obrigado, Honorato, pela audiência aí. Muito bem. Gente, aproveita aí, vai lá, curte, compartilha, chama a turma aí. Estamos recebendo hoje o Mr. Roy, que vai dar para nós aqui um show de inglês. E ele fala do método dele, que é o particular dele, o método natural de inglês. Patrocínio totalmente exclusivo da nossa única certificadora digital, nosso amigo João Paulo. Quer fazer o certificado? Chama o João Paulo. Perfeito. Então, a mentalidade é tudo, né? Para você romper a barreira. De fato. Rompeu a mentalidade. E aí, como é que a pessoa começa? Ótimo. E aí a terceira base, o terceiro princípio é a rotina, que é o Living English. Então, Natural English, inglês natural. English Mind, Mind é mente. Então, vamos traduzir como a mente do inglês. E o último é Living English, que é vivendo o inglês ou viver o inglês, certo? E aí a gente entra na questão da rotina. Todo mundo que aprende inglês, todos que falam fluente, só aprenderam inglês porque eles tomaram a responsabilidade, eles começaram a se tornar autodidata em algum certo nível e começaram, né, a aplicar por conta própria os conhecimentos que eles aprendem no inglês. Então, todas as aulas que eu tenho, eu ensino para o aluno, né, o conteúdo que ele precisa aprender de uma forma, né, de conversação e etc. Trago a mentalidade e trago também o que ele precisa fazer todos os dias para ter uma rotina com o inglês. Então tem uma rotina, né, para poder... Conforme cada pessoa, cada aluno, cada grupo, seguindo, né, nessa metodologia natural, mas conforme, né, fazendo coisas que você gosta. Bem adaptando ao aluno. Exato, bem adaptativo. E aí ele segue uma rotina. Então ele
ele aprende tudo que ele precisa no inglês. Eu costumo dizer que eu ensino você a fazer o barco de pesca, onde pescar, como pescar. Eu ensino tudo que você precisar sobre o inglês, mas você precisa executar, praticar esses conhecimentos, né? Legal. Isso que traz a real transformação. Então, essas são as 3 bases dessa metodologia, que na prática, que são aplicadas juntas, né? Que se tornam uma, fazem qualquer pessoa, jovem, velho, aprender inglês, né, de uma forma única. Natural, né? Natural. Daniel Galdino tá mandando um abraço para Irlanda. Então, é a mente do inglês... primeiro, inglês natural. Mente do inglês. E vivendo o inglês. Perfeito. É os 3 princípios. São essas 3 bases. Já peguei, gente. Tá assim demais da conta. Muito fácil. Você que quer aprender inglês, já entra logo em contato aqui com meu amigo Mr. Roy. Ele vai te fazer... esse método natural, realmente a pessoa consegue em menos de um ano? Consegue. Eu sempre digo. Porque desde a primeira aula a gente conversa. A gente pratica conversação. Eu primeiramente afirmo porque eu tenho alunos que aprenderam mais rápido do que eu. Eu tenho alunos que aprenderam em um ano, então tem prova, né? Então não é só uma coisa falada. Então tem alunos que realmente alcançaram esses resultados. Então, desde a primeira aula, qualquer pessoa ela já começa a conversar. Ela já aprende a conversar desde a primeira aula. Da primeira logo? Da primeira aula, exatamente. E é de uma forma incrível. Então, de 3 a 6 meses, a pessoa que realmente teve as aulas e praticou ali o mínimo da rotina, tem pessoas que não praticam nada da rotina e alcançam resultado, tem pessoas que praticam muito a rotina e essas alcançam resultados muito mais rápido, né? Mas é a minoria. A maioria ela só realmente aplica um pouquinho, né? Mas eu sempre digo, todos que aplicam a rotina aprendem muito mais rápido. Então, 3 a 6 meses, você já tem uma proficiência no inglês onde você consegue entender a maioria das perguntas do dia a dia. Consegue se expressar, falar sobre você, apresentar coisas, falar sobre terceiros, né? Então, você já tem uma dinâmica. Se você falar assim, Roy, eu quero ir para os Estados Unidos daqui a 6 meses, você consegue chegar lá se virando muito bem. Sozinho. Sério, Você consegue se virar muito bem. Não é fluência ainda, mas você consegue se virar muito bem. Você consegue se virar? Consegue, sem dúvida. E aí, eu coloco o período de 1 ano a 1 ano e meio, você consegue alcançar a fluência inicial. A fluência inicial é onde você realmente consegue se comunicar de uma maneira livre, se expressar muito bem. Quando você não entende, você consegue dialogar com aquela pessoa para entender. Então, você alcançou o primeiro nível da fluência. Né? Então, igual eu falei, tem vários alunos que alcançaram esse resultado em 1 ano, 1 ano e pouco. Eu tenho alguns que alcançaram até menos de 1 ano, uma fluência boa. Então, é totalmente possível, se você trilhar o caminho da forma correta. Esse método, né? Gente, o Daniel Galdino está dizendo que o programa está excelente. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Olha aí, mas aí. O Lowe's, a Irlanda dizendo, Roberto Arthur, olha aí, professor Roberto, olha o método dele. Professor Roberto Arthur é um professor lá do Céu Azul. Prazer. Ele é sensacional. Um abraço, professor Arthur. Esse também é um grande professor, um grande mestre. Minha admiração, professor. Obrigado pela audiência. Então, quando se diz que o método natural consegue falar em menos de 1 ano, você tem provas. Tá, beleza. Agora uma pergunta e uma curiosidade minha, né? A pessoa quando te procura, que ela consegue alcançar o método, ela te dá um feedback, ela te dá um retorno e diz como que ela tá, o que tá. Você tem muito feedback nesse sentido? Demais, porque eu desenvolvo com os meus alunos uma amizade muito grande, uma conexão muito grande. Por conta da gente, né, conversar bastante, desenvolver mentalidade. Tem aulas que, por exemplo, quando o aluno está com muita dificuldade, não consigo ter rotina, eu quero desistir, etc. Tem aulas que eu só converso com o aluno, realmente como um psicólogo, né, realmente só ajudando ele a conseguir ter uma rotina melhor com o inglês, a mudar a mentalidade, para continuar. Então, a gente cria uma conexão muito grande. Então, tem sim diversos alunos. Eu mantenho contato com a maioria dos alunos que eu tenho, né? E vejo o resultado que eles têm, que eles continuam tendo com o inglês. Né? Alunos, só no ano passado, por exemplo, cerca de umas 4 pessoas que eu atendo, que eu atendi,
né, que eu ajudei, foram para o exterior, para os Estados Unidos, estão vivendo seus sonhos, né, estudando em faculdade, estudando, né, no ensino médio e seguindo seus sonhos fora, né, que era um dos objetivos. E tem vários outros relatos também, né, então tem muitos testemunhos, sim, né, e eu sim, mantenho a conexão com todos esses alunos com o máximo que eu posso, né, que é incrível. Mr. Roy, há quantos anos você está nessa atividade? Eu faço 7 anos. 7 anos? Faço 7 anos que eu tô atuando nesse caminho, né? Ele tem cara de menor, né, gente? Mas não é de menor, ele já tá 7 anos, já tem um tempinho, né? Fiz aniversário nessa quarta, inclusive, dia 15. Agora, 26 anos. Parabéns! Aí Muito ele até diz a idade. Já falei, 26. 26. Olha aí. Your numbers are like... I love that. Parabéns. Thank you. Yeah, 26. Oh. Eu já passei por essa idade também, tá? Já passei por essa idade. Gente, perfeito. O cara é sensacional. A professora, minha amiga Salete, tá mandando paz do Senhor, amém. Missionária Salete, tá assistindo aí e gostando também, né? Obrigado, Salete. Deus abençoe. A Irlanda está dizendo, o segredo é conexão, né? Muito importante. Você tem essas conexões, não só aqui, mas também tem conexões lá fora, no exterior? Demais. Eu acho que esse é um dos motivos principais por eu ter perdido o sotaque, por eu ter realmente abraçado a cultura. E eu amo pessoas, eu amo me conectar com pessoas. Então, se eu estou andando na rua e vejo 2 pessoas falando inglês, não importa quem seja, eu vou lá e vou conversar. Americano, brasileiro, não importa, eu vou conversar. Até mesmo com brasileiros eu faço isso. Então, a partir daí eu comecei a conhecer muitos americanos e realmente alguns que estavam morando aqui no Brasil, que moram aqui no Brasil, quer dizer, alguns que moram lá online, presencial. Então, eu aprendi diretamente da fonte. Eu comecei a realmente conhecer essas pessoas e ter uma conexão com essas pessoas. Sim. E eu conversava todos os dias com elas. Então isso fez com que o meu inglês avançasse muito. Rapidamente, né? Muito, demais. Roy, e essa questão de você atender o atendimento online? É mais fácil online? É mais fácil presencial? Qual a diferença? Legal. As pessoas são diferentes, né? Sim, então... Sim. Se eu crio na minha mentalidade que eu não aprendo online de jeito nenhum, já, né, que eu rejeito aquilo, automaticamente você não vai querer uma aula online, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que pensavam assim, quando começou a pandemia, a gente começou a ter aulas online, eles preferiram online do que presencial. Sim. Então, primeiramente a gente entra nessa questão aí do que você decide acreditar. Mas eu digo... É a tal da mentalidade, né? Mas eu digo que o conhecimento, ele não está nem no presencial, nem no online. Ele está acima disso. Sim. Ele pode ser aplicado no online, pode ser aplicado no presencial. Então, se há vontade de aprender, há um bom professor, né? Há um bom aluno, seja online, seja presencial, seja por mensagem... Realmente a aprendizagem acontece. Acontece, né? Exatamente. É claro, gente, que aprender inglês faz parte, mas com o melhor professor faz muito mais sentido, né, gente? Então, Mr. Roy é o melhor. Pode pegar a rede social dele aí. Wagner, obrigado. Dá um abraço na Aninha. Vamos aprender inglês, que é para atender o pessoal também lá de fora também, né? Na psicologia, né? A Ana é psicoterapeuta também. Perfeito. E o Wagner é o marido dela. Obrigado, Wagner, pela audiência. Obrigado. Eu já ouvi falar muito que existe uma diferença do inglês britânico pro inglês como é o nome do outro? Americano. Para os nossos espectadores, qual é a diferença básica do inglês britânico para o inglês americano? Muito interessante. É uma das perguntas mais frequentes, exato. Então, eu vou fazer aqui em inglês. O americano, ele fala, vou falar uma garrafa de água, tá? Então, a garrafa de água, o americano fala a bottle of water. A bottle of water, né? O britânico, ele vai falar a bottle of water. A bottle of water. E aí a gente vai para um britânico talvez tradicional. Aí ele já fala um pouco mais diferente. A bottle of water, né? E aí a gente tem um americano que, sei lá, que cresceu, sei lá, num bairro mais pobre, que aí a gente tem o Black English, né? Que é o inglês usado mais pelos negros. Sério? Exato. Que é muito diferente.
É outro diferente. dialeto. É incrível, é incrível. Que eu também desenvolvi esse dialeto, porque, enfim, eu não vou entrar muito... Gente, o cara é poliglota, viu? O cara manda mãe mesmo, hein? E aí, sei lá, esse cara ele vai falar de uma maneira bem, né? A bottle of water. I'd like a bottle of water, ou a bottle of water. Então eles falam muito mais rápido, mais conectado. Mais rápido, mais junto. compacto. Exato. Nesse exemplo em si não dá para usar as diversas gírias que eles usam, obviamente. Mas, enfim, foi só para trazer que existem variações linguísticas dentro dos Estados Unidos, variações linguísticas dentro, né, do Reino Unido, Londres e etc. Mas a diferença eu costumo trazer como o português do Brasil e o português de Portugal. É muito parecido, né? Então, se você sabe o inglês americano, você provavelmente vai entender o inglês britânico. Só que você vai precisar se acostumar com as diferenças. Mas se você já fala inglês americano, você se acostuma rápido. A mesma coisa se você fala inglês britânico, você também consegue se acostumar. Né? Eu que falo português, vou para Portugal, eu consigo me acostumar com o português de Portugal. Né? Então, eu diria que a diferença é essa, tá? Do inglês americano para o inglês de Portugal. Gírias, expressões, sotaques. Né? Então essas são as principais diferenças entre os dois idiomas. O americano ou o britânico é o mais culto, mais formal? Sei que a gente pode fazer essa comparação. Tem toda a história, né? O inglês britânico ele sempre é mais visto como um inglês mais formal, né? O inglês mais certinho e etc. Atualmente existem muitas gírias e muitas expressões e conjunções e formas que eles usam para realmente encurtar. Então até o inglês britânico, que antigamente era visto como bem mais formal, hoje já é bem mais, como eu posso dizer, mais urbano, de uma forma mais rápida e descontraída. Mas o americano ele ganha, porque o americano ele realmente tem muito mais contrações, ele é bem mais rápido, acelerado e etc. O inglês americano é bem diferente. O britânico é como se fosse o raiz, né? Porque foi a origem. Né? O britânico, ele... Assim, o britânico tá lá da terra de Sua Majestade, né? Sim, da The Queen. Rainha Elizabeth II, que já nos deixou... Now the King, agora é o rei. Né? Agora é o Rei Charles. That's right. E o inglês americano é ao lado do nosso amigo Donald Trump. Então, só para você se situar aí, quero mandar um abraço especial. Eu estive lá em Goiânia essa semana e conheci uma família lá sensacional. Quero mandar um abraço pro meu amigo Celso. Um abraço, Celso, que nos recebeu, nos atendeu de uma maneira sensacional. E para toda a turma aí de Goiânia aí, minha amiga Luana, a professora Maria Velônia, Lara, um abraço, Lara. Sucesso aí para você no seu compromisso aí desse carnaval. Amo Goiânia e as pessoas de Goiânia. Sensacional, também. Não, incrível. Eu sou fã daquela cidade, só suspeito de falar. Também. Com muita alegria eu tô recebendo hoje o Mr. Roy. Ele é professor de inglês e tá falando aqui sobre o seu método particular, que é o natural, inglês natural. Como aprender inglês em menos de um ano, gente. E sensacional esse cara. A energia que ele passa para nós é muito boa. Você não vai se decepcionar. Chama ele aí no Mr. Roy no Instagram. Instagram, exatamente. O Instagram é Mr. Roy Brandão. MRROY Brandão. Mr. Roy Brandão no Instagram. Mas você coloca na Mr. Roy, já aparece logo. Sim. Ô, Roy, me diz uma coisa. Na sua família, tem mais pessoas que seguiram essa linha? Ou o único lá que se apaixonou pelo inglês foi você? O único foi eu. Ah. Minha família não fala inglês, minha mãe, meu pai, nem meus irmãos. Eles falam um pouco, por eu falar muito inglês, eles aprendem um pouquinho, mas eles não falam inglês, não entendem inglês. Quem vestiu a camisa foi você? Foi eu, mas eu tenho um irmão mais novo, né, um irmão de coração, Matheus, que ele fala perfeitamente, fala fluentemente, entende também. Legal. E eu me comunico com ele. Ele é irmão por parte de pai, né? Mas eu considero demais. Porque o Matheus, quem é o outro? Eu tenho 3 irmãos e uma irmã, né? Manda um abraço pro pessoal aí, bora lá. Claro, manda um abraço pra minha irmã Gerlaine, Ponte Alta, né? Pra ela e pra família dela, minha sobrinha Laura, a esposa dela, James. O irmão Bruno, né? Policial militar, mora no Pará, um abraço. O Igor, né, mora aqui no Valparaíso também, tem a loja de açaí ali. Gente, quem é açaí, vai lá no Açaí, que o meu nome é... Nutri Açaí. Nutri Açaí, ali ó, na entradinha do Valparaíso 2 ali, você vai ali pra
pra rua ali da Avenida das Palmeiras, a Rua da Câmara, aqui perto dos condomínios, na entradinha ali na primeira quadra, Nutri Açaí. O melhor açaí de Valparaíso com meu amigo Igor. Perfeito, eu amo também. Sou suspeito de falar, mas eu amo. E o meu irmão menor estuda psicologia e ele, quem fala inglês fluentemente, mora no Guará, que é o Matheus. Muito bem, Matheus. Yes. Gente, eu ainda vou chegar lá também, que meu sonho é aprender inglês, eu tô trazendo ele aqui, que é pra você também já pegar já essa... Conta comigo, você vai sim. Nós vamos fazer um programa aqui só de inglês agora. Perfeito, quando você quiser. Eu amo inglês, então. O Wagner tá parabenizando. Obrigado, Wagner, pelo... Irlanda, Obrigado. tá aí, ó. Eu não sei se você conhecia ele, Irlanda. A Irlanda tem uma escola de cursos profissionalizante aqui no Céu Azul. Muito bom. Irlanda, ó, entre em contato com ele. Sensacional. Ele vai te dar um bom up aí no seu curso, né? Na sua escola profissionalizante. IEP, Instituto Profissionalizante de curso profissionalizante da minha amiga Irlanda Lopes. Um abraço aí pra Salete, pro Cláudio, pro Joab, pro Gessé, Gessé, Joab e o outro, Irlanda. Manda o nome do outro aí agora, meu Deus do céu. Faltou um aqui. Ô, Salete, me ajuda aí, Salete. Josué, pronto, matou. Gessé, Josué e Joab. Um abraço, vocês meninos. Me diga uma coisa. Certo. Nessa turma que você já teve muitas turmas, já formou muita gente. Muito. Você tem uma noção de números, de quantas pessoas já passaram pelo seu curso? Olha, eu tenho uma média, centenas, né? Em média, nesses de pessoas ajudadas são milhares. Eu não tenho, né? Perdeu até a conta. Eu perdi a conta. Sim. Mas de pessoas que cursaram mesmo, acredito que são mais de 500 pessoas, 400 pessoas, colocar no total. Eu acredito que seja essa média. Você já influenciou muita gente, então, né? Dessas 500 multiplicando pelo menos para mais duas aí é gente demais, né? Bastante. E eu sempre costumo dizer, é incrível o fato de nenhum aluno para de estudar comigo por conta da metodologia. Ele pode parar por dinheiro, por série de fatores. Tempo, mudança. Nenhum deles fala assim, Roy, não gostei da metodologia, não tive resultado, então eu parei. Em todos esses anos, isso nunca aconteceu e não vai acontecer, porque realmente traz resultado e sou muito feliz por isso. Que legal. Independente da rotatividade. Você faz a pessoa que faz o curso com você, no final ele tem um diploma direitinho. Tem um certificado certinho. Muito bem. Tudo tranquilo por conta da empresa, né? Tudo muito certo. Bem. Como é que é o nome da empresa? Vamos divulgar. Empresa Inglês Natural. Inglês Natural, Mr. Roy. É o mesmo Inglês nome. Natural, Mr. Roy. Já certificando você para o mundo, para o Brasil. Pode ter certeza. Obrigado, Salete. João Paulo. O nosso patrocinador está assistindo aí, ó, gente. O patrocinador está assistindo aí. Se quiser fazer seu certificado digital, procura o João Paulo. Tanto pessoa física como jurídica. João Paulo. O Crislano conseguiu lá o certificado dele. Depois me dá um feedback aí, tá bom? Um abraço aí, obrigado. Abraço lá pra Sinara, pro meu obreiro, João Guilherme. Obrigado, João Guilherme. João Guilherme não perde um programa. Agradeço, muito bom. João Guilherme e a Ariela, um abraço pra vocês aí na Samambaia. Inglês Natural. É isso aí, Irlanda. A Irlanda tá ligada aí. A Irlanda também empresária, empreendedora, professora, pedagoga. Incrível. E do Instituto Profissionalizante IEP, né? Incrível, conta comigo. Agora a pergunta que não quer calar. Vamos você lá. fala inglês, dá aula de inglês, prepara o pessoal para o inglês. Mas e você? Vai para os Estados Unidos, quer ir para lá? Ou não? Você quer ficar no Brasil? Ótimo. O motivo pelo qual eu ainda não fui, acredito que é realmente o propósito que eu tenho com as pessoas aqui atualmente. Sim. Então, o objetivo é atender essas pessoas o máximo possível, o máximo de pessoas que eu puder atender, eu vou atender. E quando chegar a hora, quando Deus realmente falar a hora, e pode ser breve, pode ser ano que vem, pode ser mês que vem, pode ser daqui a um tempo maior, mas podem ter certeza que eu vou sim, vou viver um bom tempo por lá. Vai lá conhecer essa terra de que você tanto fala, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não quero ter limites, né? Então eu realmente quero conhecer. O seu limite. Exato. Mandar um abraço pro amigo nosso que tá lá em Sarasota. Verdade. Nosso amigo Andréia e Luiz Fernando. Um abraço, meninos. Grandes amigos. No coração de vocês.
estão lá, Muito bom. com certeza, falando, né? Sem Falando, dúvida. né? Exato. Vou mandar mensagem em inglês para ver como é que tá o inglês de vocês, para ver se vocês estão fluindo bem por aí. Esses meninos são top, né? Você também deu aula para um obreiro meu, o André? André, sim. Sim, o André, sem dúvida. sensacional. O André ele já tem um nível de inglês bom, né? Consegui, né, juntamente com ele, melhorar bastante. Um cara incrível, um grande empresário, um grande ser humano, um grande esposo, né? Também a esposa dele, Clarissa. Sim, a Clarissa. Amo eles, amo a vida deles, o trabalho que eles fazem também. E, sem dúvida, a gente teve ótimos momentos juntos nas aulas de inglês. Então, eu tenho até saudade. A gente pode até voltar para praticar mais conversação, continuar aprendendo mais. Abraço pro André, pra Clarissa. Grande abraço. Beijo no coração de vocês, meninos. Amo vocês. Precisando de contador, gente, ele é um ótimo contador, viu? Melhor, the best. Estilo contabilidade. André, tô fazendo aqui um merchan aqui de grátis. Viu? Hoje eu não vou cobrar, não. Estilo Contabilidade, sua empresa na melhor contabilidade de Valparaíso. Meu amigo André, minha amiga Marta, né? Beijo no coração, Marta, um abraço, Deus abençoe. Então, aguardem que o Mr. Roy, já pisa no solo americano. Sem dúvida, sem dúvida. Deus vai guiar todas as coisas e tenho certeza que vai dar tudo certo, no tempo certo. Roy, depois da pandemia, você passou a ter mais alunos pela online do que presencial? Ou como é que é? Mudou alguma coisa? A pandemia foi difícil para muitos, difícil para todos, né, na verdade. Sim. E para alguns se adaptaram, outros não. Eu, graças a Deus, consegui me adaptar muito bem, então melhorou bastante durante a pandemia, porque muitas pessoas, né, buscaram aprender inglês. Não tinham tempo ocioso dentro de casa. Sim, etc. Em casa agora. Né? E eles buscaram aprender inglês, então o número de alunos aumentou bastante na pandemia em si. E, né, no ano passado, né, esse ano, as pessoas já buscam mais aulas particulares, mas tem um número muito maior do que era antes da pandemia, né, de alunos online. E hoje tem bastante, tanto presencial quanto online. Mas online é predominante. Em média, você por aula, né? Sim. Por aula. Qual, em média, o tempo que leva uma aula? A média de uma aula para uma pessoa individual, né, é de, em média, 1 hora, 1h30, né? Então, a gente tem 1 hora, 1h30 de conversação, de imersão mesmo ali, intensa, somente em inglês, né? E aí, após essa aula, o aluno segue ali essa semana praticando aquilo que aprendeu, né? Mas a duração em média, é 1 hora e meia. E quando é para grupo, aumenta ou diminui? De grupo aumenta. A partir de 3 pessoas, a duração fica entre 2, aumentando, tendo um número maior, fica entre 2h30 a 3 horas de aula. Sério? Sim. Isso online? Isso online ou presencial. Independente. Então também tem essa... você conseguir não é bem o tempo. Você também dá essa aula para mais de uma pessoa online ao mesmo tempo? Sim, claro, sem dúvida. Cada um ali no seu lugar e você consegue. Exato, cada um no seu lugar. A gente marca um horário que todos né, conseguem ter a aula. É videoaula. Videoaula. Normalmente, quando é particular, por ser particular, são pessoas que se conhecem, né? Sim. Mesmo estando em lugares diferentes, eles se conhecem. E aí eles têm a aula, né, no mesmo horário ali. Eles formam ali um grupo, né? Isso. Tipo assim, eu quero aprender inglês, minha amiga quer também, minha mãe e meu irmão. Aí junta o grupo e eles começam. Que aí é até melhor, fica um valor mais acessível e todos aprendem, né? E aí até um incentiva o outro, né? Porque... Também. Sim, né? Eles se ajudam. Legal. Olha aí, gente. Sensacional o método inglês natural do professor, o Mr. Roy Brandão. Procurem nas redes sociais. Você quer falar inglês em menos de 1 ano? É só procurar o nosso amigo, professor Mr. Roy. Let's go! Mr. Roy, e nessa caminhada sua, qual foi o caso assim, mais difícil que você pegou de uma pessoa? Se é que você pegou uma pessoa que foi... Não, essa daqui foi difícil. Olha, eu tenho muita paciência. Eu amo ver o processo. De uma pessoa que tem, né, digamos, muita dificuldade para uma que não tem. Então... Tem alunos que demoram bastante para pegar. E eu costumo dizer que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu ritmo também, tem a sua mentalidade, etc. Então, eu não diria um caso difícil, né? Porque, como eu falei, cada pessoa tem o seu ritmo. Então, todos estão aprendendo no seu ritmo, né? Então, para mim,
tenho prazer em ajudar a pessoa que vai devagar ou a pessoa que vai mais rápido. Se ela quiser aprender, ela pode contar comigo e eu não vejo dificuldade nenhuma em te ajudar, independente do seu nível de absorção, do seu tempo. Dos resultados. Dos resultados, exato. Se você quer aprender, pode contar comigo. Eu gosto disso, eu amo meu processo. Eu me lembro de uma frase que diz assim, vai dar tudo certo, mas se não der, pode contar comigo. Perfeito, exatamente legal, isso. Né? Eu gosto sempre de estar disposto a realmente ajudar. E um caso que te surpreendeu? Uma pessoa que chegou até você e foi assim... Tem muitos. Eu vou falar de um amigo meu. Inclusive vou encontrar com ele depois daqui. É Pedro. Pedro é um amigo meu, estava começando a dar as aulas, estava ali realmente começando a aplicar metodologia. E comecei a ministrar aulas para ele. A gente se encontrava em cafeteria, se encontrava em sorveteria, açaiteria, no shopping, padarias, e a gente começava a conversar. E ele é uma pessoa que realmente é dedicada, gosta de estar aprendendo aquilo, ele fica o tempo todo pensando naquilo e usando no seu dia a dia. E ele aprendeu muito rápido. Então, cerca de 7 meses, ele conseguia conversar muito bem, entender perguntas no presente, no futuro e no passado, falar sobre ele mesmo, falar sobre outros. Então ele já estava iniciando a fluência dele, entendeu? Ele já estava começando a fluência dele. E aí ele, por conta da correria do trabalho, etc., parou. Mas, não sei, ele pratica hoje, mas não tanto por conta da correria, né, e etc., casou. Os compromissos. Os compromissos. Consegue entender muito bem ainda hoje, fala algumas coisinhas, né, mas ele foi um dos alunos que aprenderam mais rápido. Sério? Que legal. Cerca de 7, 8 meses ele sabia muito inglês. Conversava muito bem, entendia muito bem. Parabéns aí ao nosso amigo Pedro. Parabéns, Pedro. Surpreendeu o nosso professor Mr. Roy. Demais. Gente, demais. Quer aprender inglês em meio de ano? Chama o Mr. Roy. Pode ser presencialmente, pode ser online, mas você vai romper aí essa barreira e em menos de um ano você vai falar inglês fluentemente. Vamos recapitular aqui os 3 princípios do seu método. E outra coisa, esse método seu, ele é registrado, é domínio único, exclusivo seu, mas já você vai... Primeiro, recapitular os 3 princípios. Os 3 princípios, em inglês e em português, nos dois, né? Natural English, inglês natural. Natural English, aprender inglês de forma natural, na ordem correta, ouvir, falar, só depois que é mais fácil, aprende a ler, escrever e etc. English Mind, a mentalidade para aprender o inglês, a mente para o inglês, que você realmente desenvolve, né, quebra, né, os bloqueios como medo de errar, né, necessidade de ser aprovado pelos outros, negatividade, né, etc. na sua aprendizagem. Mentalidade. E o terceiro, né, que é o Living English, vivendo inglês, que é você aprender a ter uma rotina com o inglês, a aplicar o inglês na sua vida, conforme o que você faz e gosta também. Né? Essas são as 3 bases, recapitulando. Inglês natural, mente do inglês e vivendo inglês. Exato. Quando um aluno te procura, você dá uma aula e essa aula é mensal, quinzenal, semanal. E dada a aula, qual é o dever o dever de casa da pessoa? Legal, vou exemplificar. São diversos conteúdos e diversas práticas que são esses deveres, né, para a semana. Mas normalmente o aluno ele tem uma aula na semana, né? E ele vai praticar durante a semana o que aprendeu. Sim. Mas eu tenho alunos que optam por 2 aulas, tem alunos que optam por aulas todos os dias, né? Então tem aluno que eu preciso aprender inglês urgente, o Roy tem o dinheiro, eu quero aprender, ele estuda todos os dias comigo, ela estuda e aí segue. Então a pessoa escolhe, mas o pacote principal é uma aula na semana e ela pratica. E um exemplo de prática, né? Vou simular a principal, que é quando a gente começa. A primeira aula. O inicial é você começar a se apresentar, a falar sobre você mesmo. Então ele aprende na primeira aula a falar sobre ele, onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta, nome dos familiares, né, a idade dele. Então várias informações, muitas informações mesmo, para uma primeira aula. Sim. É muito conteúdo. Ele aprende, na primeira aula ele aprende mais do que eu aprendi a minha vida toda no ensino médio, fundamental junto. Legal, mas, enfim, hein? Enfim, e até dando aula em muitas escolas tradicionais, né, ele aprende muito mais em uma aula do que alunos que estão há 3, 4, 5, 6 anos. Sensacional. Sem dúvida.
dúvida. E aí, eu passo a prática. Vamos supor essa, por exemplo. Você precisa, né, você aprendeu isso, agora durante a semana você vai desenvolver a sua apresentação. Então você vai enviar um áudio, né, no nosso grupo de estudos, se apresentando em inglês, com duração aí de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, né? E aí você vai se apresentar em inglês. E aí todos os áudios você vai ter que enviar todos os dias. Então, cada dia você aplica e aprende uma coisa diferente. Eu quero falar que eu gosto de frutas, eu não sei frutas em inglês. Vai lá, pesquisa no YouTube, Fruits in English. Aí aparecem os vídeos engraçados, aprende algumas frutas. Banana, apple and orange. E aí ele fala, I like fruits, I like banana, I like apple, I like orange. Já adicionou ele na apresentação, está se expressando, aprendeu frutas. Então, esse é um exemplo de uma atividade prática, né? Que o aluno vai desenvolvendo durante a semana e durante o curso, né? Exato. Sensacional. Olha, gente, é tão bom esse negócio que se deixar, eu não tô vendo aqui o tempo já passando aqui, né? Realmente, eu também amo isso. O tempo é muito bom, gente. Você não vê o tempo passar primeiro, né? Realmente. E você começa a perder, porque a gente tem quem tá de fora, tem sim esse medo, essa barreira, esse trauma de errar, de não dar. E na pouca conversa, estamos conversando há poucos minutos aqui, e já me abriu assim um leque de coisas que eu tô maravilhado com o nosso amigo, hoje o convidado aqui do programa Palavra Franca, Mr. Roy, falando sobre o seu método. Que aí a outra pergunta é essa, o seu método é registrado? Como é que é? O meu método, ele é específico e criado por mim, desenvolvido por mim, e eu aplico de uma forma única e também consigo replicar esse mesmo método. Mas eu não o registrei. Por ser uma forma natural de aprendizagem, eu acredito que qualquer professor, qualquer aluno, qualquer pessoa que assistiu a live agora pode começar a aplicar esse método. Seja um professor, seja um aluno. Então, ele não é patenteado, ele é um método aberto, um método livre e disponível para qualquer pessoa que quer melhorar o seu inglês, aprender inglês do zero ou ensinar outras pessoas a aprenderem inglês, né? Então, eu estou totalmente disposto a ensinar outros professores, a ensinar alunos e melhorar o inglês de outras pessoas. Não é patenteado. Interessante, você falou então, você além de dar aula para os seus alunos, você também dá aula para professores? Sim, eu ajudo professores que querem, né, melhorar e desenvolver seus métodos e, enfim, professores particulares ou professores que atuam em algumas escolas e etc. Sério? Que legal. Sim, sem dúvida. E realmente muda tudo. Hoje você não dá aulas em escolas regulares, você só dá aula pro seu curso mesmo, né? Isso. Ou não? Você está dando aula em alguma instituição? Não, eu só atuo na minha própria empresa, mas eu ajudo qualquer empresa, professores, como eu falei, que queiram desenvolver. Então eu presto esse serviço de mentoria, onde, Roy, eu estou querendo abrir uma escola. Eu ajudo todo o processo, metodologia e entre outras coisas, até onde eu sei, né? Roy, eu quero melhorar minhas aulas, eu quero começar a dar aula particular, já sei inglês, quero me tornar um professor particular. Também ajudo essas pessoas que já sabem inglês e querem começar a dar aula, né, e etc. Então, eu ajudo o máximo que eu posso, tanto na metodologia, que é o principal, como no processo de criação do business, do negócio, né? Redes sociais, toda a parte administrativa, enfim. Então, se além de ser esse professor sensacional, você também é um empreendedor que incentiva outras pessoas. Incentivo outras pessoas e ajudo no máximo que eu posso. Que legal, com esse conhecimento de anos que eu tenho desenvolvido e aprendido. Gente, esse é o nosso convidado de hoje, Mr. Roy Brandão, nos ensinando aí sobre o seu método, como aprender inglês em menos de um ano. O método natural, o Nature English. Olha aí, viu que vocês já estão pegando aqui. Mas meia hora conversando aqui, eu vou sair daqui falando tudo, gente. Você sabe, você pode fazer uma live aqui, a gente faz uma aula ao vivo, você sai da primeira live falando inglês. Pronto, vamos fazer uma ao vivo agora. Vamos fazer um dia. Mr. Roy, o nosso tempo aqui praticamente já foi, então eu preciso deixar você agora dar uma palhinha aí para os nossos telespectadores. Nós temos aqui um público que tem gente em São Paulo, no Pará, tem gente até em Portugal. Perfeito. Beijo, meu amigo Daniel, beijo no seu coração, Daniel e Letícia, esse casal sensacional que está lá em Portugal, certamente também, tendo tempinho, vai estar nos assistindo.
Eu queria que você agora se desse assim, uma palhinha para quem está nos assistindo aí e aproveitar para fazer o seu comercial aí, que aí essas pessoas vão assistir, vão gostar e vão te procurar para aprender inglês com você. Perfeito. Com a palavra, Mr. Roy. Muito obrigado. Gente, primeiramente, muito obrigado pela presença, pela audiência, tá? É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, eu posso dizer diversas coisas, tá? Referente aos benefícios do inglês, etc. Mas eu vou citar apenas uma. Todos nós procuramos liberdade, né? A gente quer ter liberdade. Seja liberdade financeira, liberdade geográfica, né? Liberdade em diversos sentidos. A liberdade é algo que todos os seres humanos buscamos, né? Todos nós seres humanos buscamos. Então, aprender o inglês realmente faz com que você se torne uma pessoa livre. Porque você vai aprender coisas que você nunca aprenderia. E essas coisas, esses conhecimentos, podem te levar aonde você jamais chegaria. A nível pessoal, a nível profissional. Pode fazer com que você conheça pessoas que você jamais conheceria, que você tenha oportunidades de emprego que você jamais teria, e etc. Os benefícios são diversos. Então, aprender inglês é trazer liberdade para a sua vida, pessoal, profissional, espiritual, certo? Então, se você quer ter liberdade, quer transformar a sua vida e realmente ir para um outro patamar, um outro nível, aprenda inglês. E pode ter certeza que o caminho, não estou dizendo que é fácil, mas o caminho é muito mais simples do que a maioria das pessoas pensam, né? Então é isso. Thanks a lot. I appreciate your presence. I appreciate you watching the live. And let's keep going and learn English. Aprendam inglês, estudem inglês e let's go up. Vamos para cima. Sensacional, gente. O programa de hoje recebendo aqui o nosso professor de inglês, Mr. Roy. Olha, pessoal, aprender é uma experiência ímpar. Tudo que você aprende e o conhecimento é a única riqueza, o único tesouro que não há como ser roubado, tirado ou tomado. Perfeito. O que você aprende é um tesouro particular seu. E aprender inglês, com certeza, é um desafio, sonho de muita gente. Portanto, procure o nosso amigo Mr. Roy Brandão, se inscreve aí no curso dele, contacta ele, participe de uma aula, né? Uma aula inaugural com ele e aprenda inglês em menos de um ano. Eu vou terminar esse programa, gente, agradecendo, né? Obrigado, Roy. Prazer meu, eu agradeço. Eu quero trazer você aqui de novo, tá? Quando você quiser. Acho que a gente vai fazer um projeto para o programa Palavra Franca. Ótimo. E o professor Mr. Roy para a gente fazer aí um intensivão com esses... Conta comigo. Aí, né? Conta comigo. Vai dar certo isso aí. Sem dúvida. Vai dar certo. Vai ser um prazer. Eu sou fã desse cara, gente. Então, quando a gente encontra um cara que a gente é fã, tudo fica mais fácil, né? Também. Agradeço demais, cara. Obrigado. Muito Deus te abençoe, viu? Amém. Abraço lá na família. Obrigado, Igor, que trouxe aqui o nosso convidado. Obrigado, Igor. Um abraço. Tô com saudade de você, rapaz. Gente, eu quero encerrar dizendo uma coisa. Uma certa vez, o mestre disse o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O profeta havia dito que o povo sofre e é transtornado por falta de conhecimento. Então, conhecimento é sim um ato de nobreza e, sobretudo, é uma recomendação do mestre. Conhecimento, aprendizado, crescimento, desenvolvimento, e conhecendo outras línguas você pode alcançar outros horizontes. Portanto, eu encerro dizendo, não erre por falta de conhecimento. Aprenda sobre as Escrituras, aprenda sobre o inglês, aprenda sobre tudo que chegar à sua mão para fazer, pois o conhecimento é libertador e é gratificante. Com essa mensagem eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês, lembrando, semana que vem tem mais. E, gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Roy. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Abraço. Obrigado. Um grande abraço. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Bye.